Oi pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um encontro nosso no canal 7 às 7, 7 minutos às 7 da noite. Ontem nós refletimos sobre o capítulo 2, o escopo e o propósito da teologia. E hoje eu lhe convido para pensarmos juntos um pouco sobre o conteúdo do capítulo 3 do livro Somos Todos Teólogos, de R.C. Sproul, que discorre sobre a revelação geral e a teologia natural. Acompanhe. Revelação geral e teologia natural. Bem, nós precisamos nos lembrar de início que falar sobre a fé cristã, ou o cristianismo enquanto conteúdo da fé cristã, é nós falarmos dentro de uma perspectiva cristã de algo que nos foi revelado. O conteúdo da nossa fé nos foi revelado pelo próprio Deus, que toma a iniciativa de se mostrar, de se dar a conhecer, comunicando-se racionalmente com os seres humanos. Na teologia nós vemos e categorizamos duas as formas de Deus fazer essa revelação. Uma chamamos de revelação geral e outra de revelação especial. As duas pressupõem que Deus está a se comunicar de uma forma compreensiva com o ser humano por ter nos criados à sua imagem e semelhança. Portanto, nos tornando factível e possível um conhecimento verdadeiro. Em virtude de ser Deus um ser infinito, glorioso e eterno, e nós sermos criaturas limitadas, para o conhecimento de Deus, especialmente depois do pecado, se faz necessário um ato de sua parte chamado revelação, quando ele se mostra, se dar a conhecer. Descobrir esta verdade, entender esta verdade, refletir sobre esta verdade é a competência humana e é o exercício próprio da teologia. É precisamente quando aquilo que compreendemos reflete aquilo que foi a intenção dada por Deus e revelada, que se dá a epifania, né? A compreensão, o eureka da teologia. Bem, começando pensando sobre a revelação de Deus. Nós inicialmente consideramos que a revelação geral de Deus, ela é chamada geral por duas razões. A primeira delas porque ela se dá pelos elementos genéricos da natureza. A criação testemunha do Criador como uma obra de arte, dá testemunho do seu artista, aquele que foi o seu feitor. Ela também se mostra como sendo geral, pois está também na consciência, um senso de certo e errado, de justiça, de padrão, que todo ser humano carrega consigo, ainda que não seja igualmente alimentado, nem todos têm os mesmos critérios, mas este princípio são testemunhos dessa revelação geral de Deus estendida a todos os seres humanos. Mas ela também é chamada de revelação geral por não ser detalhada, por lhe faltar um senso de precisão e uma capacidade de redenção. Há diferenças básicas entre a revelação geral e a especial, quanto à sua abrangência e quanto à sua potência, portanto. Um outro termo que é importante nós considerarmos é a revelação natural. Ela, embora esteja próxima da primeira, mas ela está contida na primeira. Não são termos sinônimos. Revelação natural, portanto, é aquela que aponta a natureza como um meio de revelação divina. A revelação de Deus, ela é dinâmica e Deus se manifesta de diversas formas. A natureza não fica atrás. A revelação natural, a revelação que Deus dá através da natureza, aponta alguns dos seus atributos: poder, providência, bondade. Os recursos da natureza e as manifestações da natureza apontam para isso. O que nós podemos aprender por meio da natureza? Bem, a teologia natural é diferente da revelação natural. A revelação natural é o ato de Deus se dar a conhecer. A teologia natural busca uma compreensão de quem Deus é, observando apenas a natureza. Devido ao pecado e ao efeito noético do pecado, ou seja, ao efeito na nossa própria alma,
pela simples revelação natural, a teologia natural não consegue dar um conhecimento redentor e específico de Deus. Ela esteve no meio de muitas controvérsias ao longo da história do cristianismo, alguns se opondo à ideia de que o homem pode ter um conhecimento real de Deus, em virtude do pecado especialmente, e outros afirmando que isto é possível. A teologia natural, sem o Espírito Santo, sem a compreensão da revelação especial, fatalmente leva o homem à idolatria. E aqui, mais uma vez, nós podemos ver algumas distorções daquele equívoco atomista, quando textos específicos da Bíblia são tomados fora do seu contexto. Temos que nos lembrar que o conhecimento que Deus espera de nós e pretende é um conhecimento íntimo, não apenas cognitivo, um conhecimento relacional. O conhecimento que é útil para nós é aquele que nos leva a ter uma relação com Deus. Algumas pessoas chegam, portanto, a rejeitar esta revelação natural devido ao pecado, não se mostrar eficaz em levar o homem ao conhecimento de Deus. Mas há uma clara revelação de Deus na natureza, que, no entanto, só pode ser apreciada e experimentada à luz da revelação geral. Nós temos um acesso insuficiente ao conhecimento de Deus através da revelação geral, mas pela revelação especial, isto se completa. E aí nós chegamos ao último ponto, a revelação mediada e a revelação imediata. A revelação de Deus tem essas duas formas. Ela é mediada através da natureza e da própria Bíblia, e ela é imediata, falando a consciência humana. Aquilo que o teólogo reformado João Calvino, reformador, chamou de sensus divinitatis e também semen religionis, ou seja, o homem traz consigo um senso do divino e uma semente religiosa que o inclinam para Deus. Entretanto, estes aspectos nos colocam na dependência da revelação especial, que será o motivo da nossa reflexão no podcast de amanhã. Aguardo você!